Olá, está começando mais uma etapa da nossa aventura, que já completa 10 anos. Deus tem sido muito bom conosco. Eu confesso que não esperava que a nossa caminhada durasse tanto. Mas são os desígnios de Deus e nós estamos aqui para fazer a sua santa vontade. O nosso encontro presencial, hoje, é retomado depois de um tempo de interrupção por causa da pandemia. A nossa última aula presencial foi no dia 14 de março de 2020, quando nós estivemos aqui pela última vez. Aí veio a pandemia, que começou, se não me engano, no dia 19 de março, foi dia de São José, nunca esqueço, o dia 19 de março, quando tudo começou a mudar. Nesse período, nesse intervalo, nós trabalhamos, fizemos gravações sem vocês, na verdade foram 49 aulas, e os assuntos abordados, sempre em torno de Nossa Senhora. Nós fizemos, e esse estudo já está no nosso canal do YouTube, dezenas de programas, de vídeos, alguns de 1 hora, outros de 10, 15 minutos, enfim, sobre a fundamentação bíblica dos títulos de Nossa Senhora na Salve Rainha, na Ladainha, e também a fundamentação bíblica de todas as celebrações litúrgicas em honra de Nossa Senhora ao longo do ano. As solenidades, as festas e as memórias obrigatórias e facultativas, as memórias. Então, um estudo interessante que eu recomendo a todos os que nos acompanham, todos os que assistem aos nossos vídeos, para assistirem e se deliciarem dessa riqueza que foi produzida durante a pandemia. Alguns meses atrás, por videoconferência, eu convidei todos os irmãos que participam da aula presencial para uma videoconferência para ouvir sugestões sobre o tema a ser abordado a partir do primeiro encontro presencial. Várias propostas foram apresentadas. E aí, a que venceu foi a escatologia, para falarmos do fim dos tempos, as últimas realidades que vão acontecer com a aventura humana, terminada a sua peregrinação aqui na Terra. E aqueles que propuseram nessa videoconferência foram assim bem específicos. O fim dos tempos, o anticristo, o fim do mundo, como vai ser, como vai acontecer o desfecho da humanidade e de cada um de nós, etc., o que vem depois. Um tema que integra a nossa fé, um tema que é recorrente, um tema que faz parte do nosso credo. Nós terminamos de recitar o credo, os 2 últimos artigos do credo, quais são? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, esse foi o tema que, colocado em votação, acabou vencendo. Venceu apertado por um voto, me parece, mas venceu. E como nesses 10 anos, 11 anos, eu procurei sempre respeitar a sugestão de vocês, porque eu não queria impor um tema, mas o tema é escolhido, desenvolvido em função da sugestão de vocês. Então, trataremos nos próximos, nem vou dizer quantos encontros, vocês imaginem quantos encontros, quantas aulas precisaremos para tratar desse assunto que está aí agora no vídeo. Vai aparecer o programa sobre a escatologia. Eschaton, em grego, significa as últimas realidades, aquilo que vem por último, a coisa derradeira ou as coisas derradeiras.
Então, escatologia é a parte da teologia que trata das últimas realidades. Então, vamos agora ver o programa para vocês perceberem primeiro a abrangência, depois a riqueza, depois a atualidade, depois a gravidade. São assuntos graves que tocam a todos nós, realidades que já estão acontecendo, realidades que nos aguardam, mas não todas. Eu vou explicar por quê, eu espero que não todas, porque todas elas orbitam em torno do último artigo do credo, creio na vida eterna. Primeiro, a morte. A razão humana perante a morte. O conceito cristão da morte. A morte enquanto termo. A universalidade da morte. A morte enquanto termo significa a morte enquanto o fim de uma possibilidade. Vamos ver o que é isso. A universalidade da morte. Todos vão morrer ou alguns não vão morrer. E depois, consequências práticas. Tudo isso, obviamente, vamos estudar à luz da Escritura e do Catecismo da Igreja Católica. O juízo particular. O fato do juízo particular e o modo como se dá o juízo particular, que já acontece imediatamente após a morte. Terceiro tópico, a bem-aventurança celeste. Creio na vida eterna, é aquilo que nós recitamos no credo, o último artigo do credo. Depois, a famosa frase da 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que os olhos jamais viram, a frase toda é mais ou menos assim, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o céu, o que a Escritura e a Igreja dizem a respeito dessa realidade. Como é lá? Depois, haverá aumento ou progresso na fruição da felicidade eterna? Ou seja, haverá gozo maior ou gozo menor? O desfrute dessa realidade que não acaba nunca, de felicidade. Depois, repouso e atividade no céu. Como vai ser o céu? Repousaremos ou teremos alguma atividade? Andaremos a cavalo? Ou tomaremos banho de praia, como as praias lindas de Maceió? Enfim, como vai ser essa questão? E depois, impecabilidade e liberdade. Impecabilidade é a prerrogativa de não pecar. No céu ninguém vai pecar. Ora, mas haverá liberdade no céu, já que não se poderá pecar? Como é isso? Quarto tópico, o purgatório. A noção autêntica do purgatório, porque muitas pessoas têm uma visão mítica, às vezes até romântica, idílica e errada, distorcida do purgatório. Vamos ver qual é a noção autêntica do purgatório. Depois, os fundamentos da doutrina. Fundamentos na Escritura e também na doutrina da Igreja. Depois, em que consistem as penas do purgatório? Fala-se do fogo do purgatório. O que significa isso? E depois, as nossas relações com as almas do purgatório. Podemos rezar para elas? Podemos pedir a ajuda delas? Ou só podemos rezar por elas? Uma coisa é rezar outra coisa é rezar por. Será que as almas do purgatório rezam por nós? Quinto assunto, o inferno. A existência do inferno. Em que consiste o inferno? A imutabilidade das penas, o sofrimento que não acaba jamais, o sofrimento, o tormento que jamais acabará, realidade horrível, pavorosa, e o local do inferno. Pode-se falar de local para essa realidade tão assombrosa, tão medonha, tão pavorosa? E item 6. O fim dos tempos.
os sinais que antecedem o fim dos tempos. Como identificá-los? Estamos chegando ao fim dos tempos? Em caso afirmativo, quais os sinais que indicam que o mundo vai acabar, que a humanidade vai chegar ao termo da sua aventura? Depois, e lógico, porque isso orbita em torno de todos esses temas, sobretudo o juízo final, os sinais que antecedem o fim dos tempos e o último dos sinais, o arremate da história, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Então, eu me pergunto, quantas aulas de 1 hora de duração nós vamos precisar para abordar, quanto possível, de forma abrangente, totalizante, esses assuntos? Eu acho que bastante aulas, bastante. Então, aqui está mais uma etapa que nós vamos percorrer. O fim. Essa palavra aparece na Escritura, o fim da minha aventura humana aqui na Terra, o fim da sua aventura e o fim da humanidade toda, isto é, a história da humanidade chegará ao fim nesta Terra. O tempo se acabará. Chegará um momento em que não haverá mais o tempo, o antes, o durante e o depois. O convite, no final desse primeiro vídeo de 15 minutos, é a primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 51 em diante. Eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O som da trombeta. O som da trombeta. O fim. Esse é o toque solene que indica ele está chegando. A trombeta tocará. A trombeta soará. Não me pergunte esse som em que vai consistir. Certamente uma trombeta soada, tocada pelo anjo ou pelos anjos. A história chegou ao fim. A história tem agora o seu arremate. Cristo está vindo para julgar os vivos e os mortos. Essa é a derradeira cena de uma aventura que começou com façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Uma das cenas mais bonitas que eu recomendaria pela internet, vocês podem digitar em qualquer site de imagens,
o juízo final da Capela Sistina. Michelangelo descreveu de forma muito bonita esse quadro espantoso, glorioso, assustador também, porque evoca duas situações, os condenados de um lado, os eleitos do outro. Está terminando o nosso primeiro vídeo e convido você a acessar o segundo, que vai dar continuidade a nossa primeira aula.